Como era a vida antes do dilúvio? Nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso. Um mundo antes do grande dilúvio. Essa era, frequentemente envolta em camadas de interpretações, é um tempo da humanidade primitiva marcado por longas esperas de vida, interações divinas humano e uma proximidade com Deus. A narrativa da criação e personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relacionada. Várias forças se uniram para provocar o dilúvio. Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo. Este evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo. Jó 38, versos 4 a 7. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me se você sabe e tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se você sabe, ou quem estendeu a linha de medição sobre ela? Sobre o que foram assentos os seus fundamentos? Ou quem lançou a sua pedra angular? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus clamavam de alegria, é revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, havia um ser caído. A Bíblia faz apenas referências breves aos anjos caídos, pois a grande maioria dos anjos no céu nunca perdeu seu caminho ou se voltou para o mal. Alguns tomaram essa decisão. Lembre-se de que o céu foi originalmente destinado para ser seu lar por toda a eternidade. Mas agora eles caíram dele. O que causou tudo isso a ocorrer? No entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de seu livre-arbítrio. O livro de Judas deixa isso bastante claro. Judas 5 a 6. Agora quero lembrá-los, embora vocês já estejam plenamente informados uma vez por todas, de que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, destruiu posteriormente aqueles que não creram, que se recusaram a confiar e obedecer e depender dele, e os anjos que não mantiveram seu próprio lugar designado de poder, mas abandonaram seu lugar de habitação apropriado. Esses ele guardou em cadeias eternas sob a densa escuridão do juízo do grande dia. Judas decidiu que os anjos não mantiveram sua devida esfera. A expressão devida esfera pode ser interpretada tanto como domínio quanto como ponto de partida. Os anjos foram feitos especificamente para o propósito de habitar no céu com Deus, adorando-o e cumprindo seus mandamentos. Eles foram formados para trazer glória a Ele, assim como as pessoas. Mas os humanos foram projetados para habitar na terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram seu princípio, o que é outra maneira de dizer que deixaram sua localização inicial no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está encarregado desses anjos e atua como seu líder. A grande rebelião, como alguns a chamam, foi um evento em que Satanás e uma porção das legiões angelicais do céu travaram guerra contra Deus e seus anjos, numa tentativa de derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo elaborou um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso dado pelo próprio Jesus, que estava presente. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhava com Deus Pai antes do mundo existir. João 17, verso 5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declara: Eu vi Satanás cair como relâmpago do céu. Como pode ser visto, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com verdadeiro poder espiritual, que usa para o mal e egoísmo. Não lutamos contra carne e sangue, disse Paulo. Estamos em uma luta, mas não é contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridade, e sua sede está em regiões celestiais.
Esse é um fato impressionante. Mas é bastante claro que o fato de Satanás, chefiando um reino altamente organizado, espanta algumas pessoas. Mas há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um choque entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Depois de ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se prometeram e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque sobre a autoridade de Deus na terra. Satanás considerou a terra seu domínio e viu Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra a fim de estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus fez o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden. Em hebraico, a palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão, onde um homem poderia encontrar Deus. De acordo com Gênesis 3, verso 8. Agora, no jardim perfeito, havia uma árvore especial chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou a Adão e Eva que poderiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto esta. Satanás deve destruir o destino do homem, mas como? O diabo, a antiga serpente, foi até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida. Deus realmente disse? Gênesis 3, verso 1. Você pode quase ouvir o pai da mentira enquanto interage com Eva. O enganador então usou sua segunda estratégia, uma suposição, para fazer Eva duvidar se as consequências de sua desobediência realmente resultariam em sua morte, como Deus havia declarado: certamente não morrerão. Gênesis 3, verso 4. A terceira e última abordagem que usou contra Eva foi a tentação. Deus ficou desapontado por causa da desobediência deles. Eles não poderiam mais permanecer no Jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro ao comer o fruto proibido. O contra-ataque subversivo de Satanás sobrecarregou completamente os humanos. Mas Deus estabeleceu uma cabeceira no Jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher, revertendo as mesas sobre o tentador. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, ele demonstrou seu domínio completo sobre Satanás. O primeiro homicídio, Caim e Abel. Gênesis 4. Alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem levou o segundo homem a matar o terceiro. Apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz a 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Como ambos os filhos cresceram ouvindo histórias sobre Deus, estavam cientes de que deveriam fazer ofertas a seu Criador. Ambos os meninos chegaram prontos para adorar. Com o tempo, enquanto o Senhor se preocupava com Abel e sua oferta, não se preocupava com Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim, apesar do aviso de Deus de que ele deveria dominar sobre o pecado. Caim engana seu irmão, o mata, o enterra e o desdice completamente. Sou eu o guardador do meu irmão? Ele pergunta, temendo que outros o matassem por seu crime. Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo, dizendo que quem matasse Caim sofreria vingança 7 vezes mais. Gênesis 4, verso 15. Caim foi punido ao se tornar um errante inquieto, longe de sua casa e família. Depois que Deus puniu Caim, ele foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, que é leste do Éden. Nesta terra, Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho Enoque. Seus descendentes incluíam pessoas influentes de seu tempo. Jabal, o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal, o pai de todos os que tocam instrumentos de corda e tubos. E Tubal-Caim, que forjou ferramentas de bronze e ferro. Gênesis 4, versos 17 a 22. O que se segue à punição de Caim é a história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, os hábitos homicidas de Caim foram transmitidos por sua linhagem. Encontramos um homem se gabando de sua própria violência. Quando chegamos ao seu bisneto, o mal estava se espalhando. O perfeito plano de Deus tinha apenas 4 capítulos. E já encontramos pessoas se deleitando em derramamento de sangue e desrespeitando seu plano para o casamento. Antes do dilúvio,
A poligamia também foi transmitida pelos lomos de Caim. Até aquele momento, um homem e uma mulher eram casados para a vida toda. Mas os descendentes de Caim tinham várias esposas. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete, em lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração que seu falecido irmão Abel, porque as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em relação a Sete. O modo de adoração de Caim, que é orgulhoso e aponta para si mesmo, contrasta com o caminho humilde de adoração, como praticado por Abel e Sete, que clama a Deus. Judas 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, apressaram-se por lucro no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Não surpreende, então, que quando Deus precisou de um servo obediente, 100 e tantos anos depois, ele escolhesse Noé, da linhagem de Sete. O legado de Caim era complicado. Por um lado, ele e sua família eram realmente bons em inventar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, também tinham grandes problemas com brigas e ferir outros, e isso parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano. Uma luta entre nosso potencial para o bem e nossa capacidade para o mal. As gerações depois de Adão viram a população do mundo crescer, mas também se encher de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras. Mentiam, roubavam e até matavam. Neste período, os homens viveram vidas extraordinariamente longas, contando seus anos em centenas. Era um tempo diferente. Um período em que a humanidade ainda estava intimamente conectada com suas origens, e o mundo era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, surgiu a civilização. A Bíblia diz: depois que Adão se tornou pai de Sete, viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5, verso 4. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, tomaram esposas e tiveram famílias próprias. A população começou a crescer continuamente. Além de Caim e Abel, Sete foi outro filho de Adão, que também teve descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Adão, o primeiro homem, viveu até os 930 anos. Gênesis 5, verso 5. Sim, você ouviu isso certo, 9 séculos. Ele teve filhos que também viveram extraordinariamente longas vidas. Seu filho Sete viveu 912 anos. Gênesis 5, verso 8. E o filho de Sete, Enoque, viveu 905 anos. Gênesis 5, verso 11. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e lhes ensinava os caminhos da terra, como cultivar a terra e cuidar dos animais, e também como se conectar com Deus. Essa linha de pessoas era especial. Elas carregavam a semente da primeira união da humanidade com os anjos caídos. Mas apesar de suas longas vidas e grande sabedoria, essas pessoas primitivas não eram imunes aos problemas que frequentemente afligiam a humanidade. Questões como ciúmes, raiva e, às vezes, até mesmo violência. No entanto, havia um homem chamado Enoque. Gênesis, capítulo 5, nos traz a primeira expressão de Enoque. Existe um primeiro Enoque que foi o filho de Caim. Este é um Enoque diferente. Gênesis 5, verso 21. Quando Enoque viveu 65 anos, tornou-se pai de Matusalém. E segundo nosso conhecimento bíblico, sabemos que seu filho Matusalém foi o homem mais velho já registrado nas Escrituras. Quando estudamos as genealogias escritas na Bíblia, descobrimos que Enoque era o bisavô de Noé. Isso é encontrado em Gênesis, capítulo 5, verso 22 e então 24. A Bíblia diz: e Enoque andou com Deus. Em uma época em que a maioria de seus contemporâneos só tinha o registro de seu nascimento e de seus filhos, Enoque é como um sopro de ar fresco nos livros de história. Enoque foi introduzido como outros, mas, apesar de não ter vivido tanto quanto alguns dos outros homens, seu testemunho é chamativo. A Bíblia diz que ele andou com Deus, e que quando chegou a hora de deixar a terra, Deus o levou sem a passagem da morte, como conhecemos. Sua descrição é curta, mas pesada,
e isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus, que o traduziu. Sua vida forneceu um molde para tantas pessoas ao longo de diferentes gerações, pois nos ensina a viver para a audiência de um. Ele silenciosamente nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazermos isso, experimentaremos Deus de uma nova maneira. Gênesis 5, verso 24, nova versão padrão americana. Enoque andou com Deus, e não era, pois Deus o tomou. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, pois Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão tenha sido tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala dos homens dos quais este mundo não era digno. Apesar da beleza da vida de Enoque, sua era não era inteiramente roseada. As pessoas viveram muito, mas nem sempre bem. Tiveram muitos anos para aperfeiçoar suas habilidades, construir coisas e explorar a terra, mas também tiveram mais tempo para cometer erros, se afastar do caminho de Deus e deixar seus corações se endurecerem. Isso eventualmente levou a um mundo tão corrupto, tão longe de suas origens divinas, povoado com crescimento e expansão de tribos e famílias. Com o tempo, tribos e clãs se formaram, cada um descendendo de um dos patriarcas originais. Espalharam-se pela terra, encontrando novos territórios para chamar de lar. À medida que a população crescia, a necessidade de diferentes papéis e profissões também crescia. As pessoas não podiam ser apenas pastores e agricultores, precisavam se diversificar. Caim, por exemplo, era um trabalhador da terra. Gênesis 4, verso 2. Enquanto seu irmão Abel era um pastor de ovelhas. Isso sugere que, mesmo naquela fase inicial, os papéis estavam sendo definidos com base na necessidade e nas habilidades. Tubal-Caim, um descendente de Caim, tornou-se um instrutor de todo artífice em bronze e ferro. Gênesis 4, verso 22. Isso indica o surgimento de profissões mais especializadas, como o trabalho em metal. Músicos também começaram a aparecer. Jubal, outro descendente de Caim, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gênesis 4, verso 21. Esses papéis permitiram que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, preparando o terreno para formas mais avançadas de civilização. Embora as pessoas tenham aprendido novas habilidades e empregos, a vida antes do grande dilúvio não era perfeita ou feliz. A Bíblia nos diz que o Senhor viu quão grande se tornara a maldade da raça humana na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas maldade o tempo todo. Gênesis 6, verso 5. Resumindo, antes do dilúvio, a humanidade se expandiu e diversificou. Famílias se transformaram em tribos, papéis se tornaram profissões, e a civilização deu seus primeiros passos. A invasão dos Nefilins. Como o comandante autoproclamado do Reino das Trevas, Satanás convocou suas legiões malignas para infiltrar a humanidade, com a intenção de poluir a linha genética levando ao Messias. Gênesis 6, versos 1 a 2. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra, e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si mesmas mulheres, escolhendo dentre todas. Quem eram os filhos de Deus? O livro de Jó os caracteriza como anjos. 2/3 dos anjos permaneceram com Deus no terceiro céu, os anjos eleitos, enquanto 1/3 foi expelido, os anjos caídos de Satanás. O reino de Deus estava prosperando em número e força. Sentindo-se ameaçado, o príncipe das trevas chamou suas legiões malignas para infiltrar a humanidade. Esses anjos caídos desceram à terra e deram origem aos Nefilins, ou gigantes. A palavra hebraica para Nefilins traduz-se como caídos. Esta invasão satânica de Gênesis 6 corrompeu o mundo inteiro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens singularmente possuídos por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. A maldade da humanidade. Gênesis 6, versos 1 a 5. Nos primeiros capítulos de Gênesis, especificamente em Gênesis 6, versos 1 a 5,
A Bíblia pinta um quadro do mundo antes do dilúvio. Gênesis 6, versos 3 a 5. Então o Senhor disse: Meu espírito não contendará com o homem para sempre, porque ele também é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas da humanidade, e elas lhes deram filhos. Esses eram os homens poderosos de outrora, homens de renome. Então o Senhor viu que a maldade da humanidade era grande na terra, e que toda a intenção dos pensamentos de seus corações era apenas maldade continuamente. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas sim um lugar repleto de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus próprios desejos, sempre buscando fazer o que quiserem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes celebradas ou mesmo compreendidas. Em vez disso, a enganação e a manipulação dominam o dia. Todos estão apenas pensando em si mesmos, e o próprio tecido da sociedade é rasgado pelo egoísmo e maldade. Em um ambiente assim, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de engano e traição. Os vizinhos não se cuidam, eles buscam explorar um ao outro. Os governos não são instituições de justiça, mas sistemas de opressão, sustentando o domínio dos poderosos sobre os fracos. Agora, insira nesse mundo caótico um desenvolvimento incomum: os Nefilins. Os Nefilins eram especiais, e não eram como as pessoas comuns. Eram realmente fortes e maiores que a vida, mas pareciam tornar os problemas do mundo ainda piores. Eram admirados, temidos e talvez até adorados, desviando as pessoas ainda mais do verdadeiro Deus que as criou. Sua força os tornava objetos de fascinação, mas eles eram parte de um mundo que estava espiralando cada vez mais em caos e pecado. Foi nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade, a decadência espiritual e moral, a dor de Deus sobre a criação. A humanidade, a joia da criação, havia perdido seu caminho. Ao invés de viver em harmonia uns com os outros e com o mundo, as pessoas estavam consumidas pela violência, maldade e engano. Deus olhou para sua criação e sentiu uma imensa tristeza. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter criado seres humanos na terra, e seu coração estava profundamente angustiado. Gênesis 6, verso 6. Nova Versão Internacional. Era uma tristeza divina, uma dor tão profunda que transcendia a compreensão humana. Imagine um pai de coração partido sobre as ações de um filho rebelde, porém infinitamente amplificado. Assim, em sua grande dor, Deus tomou uma difícil decisão. Gênesis 6, verso 7. Bíblia amplificada. Então o Senhor disse: Eu destruirei a humanidade que criei da face da terra. Não apenas o homem, mas também os animais, as criaturas rastejantes e as aves do céu, porque me entristece profundamente ver o pecado da humanidade, e me arrependo de tê-los feito. Deus ficou chateado com as ações do povo que fez, e sem outra opção, decidiu curar um mundo que estava em espiral rumo ao caos. Noé, um homem justo. Mas mesmo em meio a este capítulo sombrio da história humana, havia uma luz de esperança. Um homem chamado Noé. Gênesis 6, verso 8. Bíblia amplificada. Noé encontrou favor e graça aos olhos do Senhor. O mundo se desvirtuara, mas Noé se destacou como um farol de esperança, um homem de integridade e fé. Gênesis 6, verso 9. Bíblia amplificada. Estas são as gerações da história familiar de Noé. Noé era um homem justo, alguém que tinha um relacionamento correto com Deus, irrepreensível em sua geração. Noé vivia, em habitual comunhão com Deus. Noé nasceu na linhagem de Adão, descendo através de Sete, Enoque, Quenã e vários outros ancestrais que carregaram a tocha da justiça através das gerações. Eventualmente, essa linhagem levou a Noé, um homem que não só carregava a tocha, mas permitia que ela brilhasse intensamente em sua vida. Ele também era um homem de família. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Como um pai amoroso e um marido fiel, ele incutiu em seus filhos as mesmas virtudes que carregava em seu coração. Apesar da escuridão ao seu redor, a casa de Noé era um santuário de piedade. Mesmo quando Deus compartilhou sua triste decisão de lavar a maldade que assolava a terra através de um dilúvio que afogaria todas as criaturas vivas, a fé de Noé não vacilou. Ele entendeu a gravidade da tarefa à frente e a aceitou com um coração pesado, mas resoluto. Deus disse: "Estou determinado a pôr fim a toda a humanidade, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Com certeza destruirei tanto a eles quanto a terra." Gênesis 6, verso 13. Deus considerou Noé digno de ser o custódio de um novo começo para a humanidade. Noé fez o que Deus lhe disse. Mesmo que as pessoas ao seu redor zombassem dele ou não acreditassem que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele passou anos construindo a arca, alertando as pessoas sobre o dilúvio iminente e esperando o momento em que Deus o selaria e a sua família dentro desse gigantesco refúgio de madeira. Quando o céu finalmente se abriu e a terra foi engolida pelas águas, as virtudes de Noé se tornaram a pedra angular para um novo mundo. Sua fidelidade e obediência preservaram a vida, e de sua linhagem surgiria a nação de uma terra limpa. Assim, em um mundo que espiralava em caos, a luz de Noé brilhava mais intensamente, um testemunho do poder duradouro da virtude e da fé diante da escuridão avassaladora. A aliança de Deus com Noé. Gênesis 6, versos 17 a 22. A arca era o santuário da família de Noé, um veículo para levá-los acima das águas que em breve envolveriam a terra. Deus disse a Noé: "Faça para si uma arca de madeira de cipreste. Faça os compartimentos na arca e a cubra por dentro e por fora com betume." Gênesis 6, verso 14. Deus forneceu a Noé dimensões, designs e planos muito específicos para a arca. Não era um barco comum, era um navio especial projetado para salvar as últimas criaturas vivas quando o mundo estivesse inundando. Gênesis 6, versos 14 a 16. Deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, equipado com uma porta e uma janela e dividido em vários níveis. Convertendo as dimensões para medições modernas, isso seria 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Teria uma porta e uma janela, e seria dividido em diferentes andares. Deus disse: "É assim que você deve fazê-la." Gênesis 6, verso 15. E assim, Noé começou a monumental tarefa de construir a arca. Não foi fácil. Muitos o ridicularizaram e questionaram sua sanidade. Mas Noé teve fé. À medida que os anos passavam e a madeira tomava forma, uma magnífica arca se ergueu. Um testemunho inegável da obediência e fidelidade de Noé. Deus também forneceu a Noé instruções sobre quem e o que trazer para a arca. Sua esposa, seus filhos, Sem, Cão e Jafé e suas esposas deveriam embarcar. Além disso, Deus disse a Noé para levar para a arca 2 de todas as criaturas vivas, macho e fêmea, para mantê-las vivas. Você deve levar consigo 7 de cada animal limpo, um macho e uma fêmea. 2 de cada animal que é imundo, um macho e uma fêmea. Também 7 de cada ave do céu, macho e fêmea, para manter suas espécies vivas sobre a face da terra. Gênesis 7, versos 2 a 3. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Gênesis 6, verso 22.